Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem por aí. Por aqui nós estamos bem. Estamos no verão de volta, calorzinho. Vamos aproveitar hoje, dar uma cuidada aqui na nossa horta que está precisando. A gente não tem conseguido dar muita atenção para ela. Então, vamos trabalhar junto, mostrar para vocês o que a gente está fazendo, o que nós vamos plantar, algo bem diferente para estar plantando no inverno, fazendo umas experiências aí. E vamos mostrar para vocês. Mas a gente não pode começar o vídeo assim sem antes de apresentar, né? Verdade. Para quem não conhece, eu sou a Vivi. E eu sou o Bruno. E aqui a gente está no canal Ser Sustentável, Horta no Quintal. Tem bastante gente aí que talvez nem tenha visto a nossa horta direito ainda, né? Chegou às vezes nos últimos vídeos que a gente tem focado um pouco mais nas plantas medicinais, passando algumas receitas e usos para vocês, mas essa aqui é a nossa horta. Nós plantamos também hortaliças. Olha aqui que belezinha nossas ervilhas, ervilha torta, crescendo aqui, ó. Já com as bagezinhas, ela tá vindo super bem. Mas o foco não é esse. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho aqui dos cuidados que a gente faz, que nem a gente acabou de colocar aqui a compostagem. Normalmente a gente faz nossa compostagem lá atrás, na composteira, né? Como vocês provavelmente já devem ter visto em outros vídeos. Mas na base das plantas, como o pé de mamão, né? Que são as frutíferas que a gente tem no chão aqui, mas se tivesse outras, poderia fazer a mesma coisa. É bom a gente colocar porque nem sempre a gente lembra de adubar eles na frequência certa, né? Então a gente coloca um pouco do resíduo de cozinha, deixa bem coberto. É uma área que a gente não planta mesmo porque fica mais sombreado, né? E assim ele já vai ter a adubação dele garantida aí. E sempre a gente vai, de tempos em tempos, vai fazendo isso. Então enquanto eu vou lá plantar um pouquinho, o Bruno vai fazer o quê? Vou dar uma podada aqui nessa mamona. Ela tá com os galhos bem grandes. A gente gosta de deixar ela por causa que ela faz bastante sombra aqui, né? Mas não pode deixar crescer demais, então eu vou podar os galhos maiores e os menorzinhos eu vou deixar para crescer, que aí continua fazendo sombra, né? Isso. E a gente também sempre joga, né, as folhas, os galhos, enfim, nos canteiros para ajudar na cobertura e também porque ela é bem rica em nitrogênio, né? Então, consequentemente, ajuda também na adubação dos canteiros, dizem que ajuda a afastar um pouco as formigas, né? Não sei se tem esse... Eu lembro quando eu era criança, eu ficava brincando com essas bolinhas, né? Uhum. Pegava essas bolinhas e jogava nos outros. Sim, Mas nem imaginava que isso daqui é perigoso, né? Ela é uma planta tóxica, mas também é um adubo ao mesmo tempo, né? Então... Quando a gente é criança, a gente não tem noção de nada, né? Só vai fazendo as coisas. Não então, mesmo. Isso daqui eu me divertia bastante com essas bolinhas aqui. Sim, a gente jogava até com estilingue. Inclusive, pessoal, quem estiver começando num lugar novo, que precisa de plantas que cresçam rápido, assim, até para ter um pouco de sombra, melhorar um pouco a temperatura, né? E produzir bastante matéria orgânica para poder preencher canteiros, fazer cobertura. A mamona é uma boa planta, porque ela cresce super rápido. E para você tirar ela depois é fácil também, porque você corta os galhos. Se você precisar cortar o tronco, por mais que ele esteja grosso aqui, ó. Se você precisar cortar esse tronco, não é difícil não, porque ela é uma madeira mole, não é uma árvore difícil, né? Bom, pessoal, e o nosso plantio de hoje vão ser tomates. Estranho, né? Plantar tomate no inverno. Se vocês perguntam se dá, já vou mostrar algo para vocês. Isso porque a recomendação oficial, né, seria para a gente começar, talvez, poder semear os tomates só em julho. E quando eu digo a gente, eu me refiro a quem está na região sul e sudeste do Brasil, né? E ainda assim, em julho, você semearia ele em bandejas, dentro de estufas, né? Num ambiente protegido, onde você vai poder cuidar bem ali da planta, ela não vai ficar exposta ao clima, então se ficar muito frio, tiver geadas, não seria um problema. Só que na prática a gente não tá tendo inverno, né? Até agora nós tivemos no máximo aí uns 10 dias de frio. Foi uma onda de frio que passou, né? E foi isso. E as temperaturas não estão tão altas quanto no verão, porque aqui a gente teve no verão, dificilmente baixou de 35 graus. Por que que eu digo que ia mostrar pra vocês, né? Se a gente pode ou não plantar no inverno. Dá só uma olhadinha aqui
Quando a gente plantou nossas ervilhas, nós adubamos com compostagem, né? Ali da nossa composteira. E olha só o que nasceu aqui. Por tudo, tá cheio. São todas mudinhas de tomate. Ele tá nascendo espontaneamente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente tem outros que já estão, ó, bem maiores, já mais de 1 palmo de altura aqui. E eles nasceram espontaneamente aqui também, olha, aquele lá tá maior ainda. E nós fomos deixando pra ver o que ia acontecer. Então, qual que é o risco da gente plantar, né, mais cedo assim o tomate? O risco é a gente, de repente, não ter uma geada, alguma coisa que mate ele, queime ele. Mas um jeito de minimizar isso, se vier a ficar muito frio, é a gente cobrir a planta, né? A gente tem alguns recursos para proteger ela. Colheita. Aham. Bem bonitinho. Já tem mamão por mais uma semana. E aquele negócio, né? A gente plantou esse pé aí já tem um tempo já. E depois de alguns tempos, né? Tipo uns 2, 3 meses, a gente plantou esse pequenininho. Ou seja, né? Quando aquele ali tá dando fruto, esse daqui tá começando a dar fruto. E aí a gente vai escalonando, né? Isso, que a gente costuma fazer aqui. Pra sempre ter. Pra sempre ter. E aí quando esse daqui estiver dando fruto, a gente vai, planta outro. Sim. Pra não deixar faltar um mamão, né? E como a gente faz a compostagem, né? Eles vão nascendo sozinhos também. A gente meio que vai escolhendo os que deixa. Às vezes muda algum de lugar, quando eles são pequenininhos, mas geralmente a gente escolhe algum pra deixar. Eu vi que você tá mexendo na terra e tem algo branco aí, né? Tipo um pó. O que é isso? Eu coloquei calcário, acabei esquecendo de filmar para vocês. É bom colocar o calcário para diminuir a acidez do solo, né? A gente faz uma aplicação por ano. Então aqui não tinha sido feito ainda, a gente está fazendo agora. Fazer a aplicação do calcário, a gente vai colocar um adubo orgânico também e poder plantar nossos tomates. Mas olha só, tô até com dó de que eu não tenho mais esterco de gado para colocar. Dá uma olhada aqui, ó, essa parte aqui que vem meio que no final desse canteiro. A gente adubou tem uns meses atrás, acho que uns 3, 4 meses. A gente colocou bastante esterco. Olha como a terra aqui tá soltinha. Tem as pedrinhas também, mas tá bem soltinha, tem minhoca. E aqui do lado, onde não foi colocado, né, já tem mais tempo, desde que a gente adubou a última vez, olha como é que tá a terra. Pura pedra, ela nem segura tanta umidade. Essa aqui tá até mais úmida. Dá pra sentir uma certa umidade nela assim. Que aqui a gente não sente, ó. É puro torrãozinho. Mas amor, você não tá colocando a muda fundo demais? Na verdade não. No caso do tomate, deixa eu mostrar até pra vocês. Não sei se vocês conseguem ver esses pelinhos todos que ele tem aqui, ó, na base. São potenciais raízes. Então o tomate a gente pode sim enterrar ele mais. Acho que é a única planta que a gente pode fazer isso, na verdade. E ele vai desenvolver aqui bastante raízes. Então isso vai ajudar a planta a ter mais raízes e, consequentemente, conseguir absorver mais nutrientes, né? As raízes que vão absorver os nutrientes da planta, para a planta, né? Então a gente coloca ele mais fundinho e chega a terrinha ali, ó. E toda essa área que ficou abaixo da terra, ele vai acabar desenvolvendo raízes. Lembrando que essa cobertura é importante para a gente ajudar a manter a umidade do solo, manter aqui os micro-organismos também num ambiente mais agradável, né? E em épocas de calor, quando o sol está muito forte, isso também ajuda a não aquecer tanto a terra.
Fizemos o plantio, agora qual é o próximo passo? Agora a gente vai fazer, vou mostrar para vocês já já, um tutor para esses tomates. De um jeito que não dê tanto trabalho pra gente, que ele cresça sozinho, digamos assim. Meio que fique protegido ao mesmo tempo. Uma ideia bem bacana que a gente já fez com as nossas ervilhas e vai replicar com os tomates. E é bem fácil de fazer. Tô só cortando a tela aqui, porque a gente precisa de um tamanho padrão, né, específico. Então, já mostro para vocês na prática. A ideia aqui é que nosso pé de tomate vai crescer, se desenvolver dentro dessa gaiola. E conforme ele vai crescendo, ele vai tendo ela como apoio, então ele não vai ficar caindo, né, pelo chão. E da mesma forma a gente consegue acessar por aqui para poder fazer a poda, para poder colher os frutos depois, né? Enfim, a gente consegue fazer tudo pelo lado de fora. Ela poderia ser mais alta, porque o pé de tomate cresce mais, né? Até acho que 1,80 m ficaria uma medida bem boa. Essa aqui tem 1 metro de altura, só para vocês terem uma noção assim. Para prender ela, nós usamos os próprios ganchinhos aqui que a gente vai cortando, né? Sobra uma ponta em cada lado e a gente vai torcendo ela para prender. Então não precisa nada mais além da tela para vocês poderem fechar. A ideia desse método é que a gente possa ter menos trabalho, porque quando a gente vai conduzindo o tomate assim, ó, por exemplo, como tem esse pé de vagem aqui, preso numa tela ou em fios, arames de condução, né? A gente, no caso do tomate, como ele não se agarra, a gente precisa vir prendendo ele com alguma coisa, sempre. E também fica mais suscetível ao vento, então eu acho que aqui vai ficar bom. Depois, mais pra frente, vocês vão observando aí nos vídeos o resultado junto com a gente pra ver se aprova. E essas telas, elas são galvanizadas, então a durabilidade dela é bem longa. Só precisa ser essas telas firmes, né? Tela soldada que fala, para ela ser bem rígida. E a durabilidade disso daqui é muito longa. Então dá para usar para várias culturas, para o pimentão, para vários tipos de planta, né? A gente pode plantar nesse mesmo formato. Não sei se vocês também fazem isso, pessoal. Mas nós aqui costumamos ir colhendo as saladas conforme o pezinho vai crescendo, sabe? A gente não costuma cortar o pé inteiro, esperar ele crescer grandão para cortar o pé inteiro. Tanto da rúcula como do alface, a gente costuma colher as folhas por fora, porque sempre tem essas mais velhinhas embaixo que a gente acaba perdendo, né? Se esperar crescer o pé grandão, perde mais ainda. Então, a gente vai colhendo por fora assim, e só quando ela já começa a ficar passada, né, amarga, daí a gente corta tudo. E hoje eu quero aproveitar também para colher aqui umas folhinhas do nosso caruru, que eles estão, ó, bem bonitinho. E o caruru para salada, ele é bom de colher assim, ó, quando ele tá novinho. Para quem não conhece, né, caruru, bredo, tem vários nomes aí pelo Brasil afora. E é uma punk, que é uma sigla para plantas alimentícias não convencionais. Então, normalmente ele é visto como um mato, mas é uma planta que tem muitos nutrientes, é muito boa para nossa saúde. E a gente pode consumir ela assim, ó, na salada, quando as folhas são novinhas, né? Também dá para consumir refogado, você pode colocar em suco verde, colocar na sopa também, que é como a gente sempre fala, né? O importante é comermos da forma mais variada possível, porque plantas diferentes vão nos trazer nutrientes, vitaminas diferentes. Então, quanto mais variado a gente conseguir se alimentar, melhor. Olha aí, rapidinho, colhemos uma tigelinha de salada para nossa janta. Todo mundo servido aí? Terminar o vídeo aí com vocês, compartilhando esse prato de salada, incentivando vocês a comerem da forma mais diversificada possível. Procurarem conhecer o seu local, experimentar, plantar plantas em épocas diferentes, como a gente falou. Estamos aqui plantando tomate no inverno. É uma experiência, mas
Quem sabe dá certo, e você só vai saber o que funciona bem aí na sua região e em que época é melhor de plantar, fazendo experiências. Guardamos vocês aí no próximo vídeo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos se vocês gostaram. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau! Valeu, galera!